Olá, gente, mais uma vez. Meu nome é Alisson, certo? Professor de Geografia. Essa aula aqui vai para o sétimo ano, mas você que é de outras turmas, você que é de outra disciplina, ou até mesmo você que não está no ensino regular, pode também acompanhar essa aula, tá? É muito interessante que vocês busquem o conhecimento o máximo que der e usem o tempo disponível que vocês têm para absorver conhecimento, porque aí vocês têm uma maior possibilidade na vida, ok? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercantilismo e o capitalismo, tá? Vamos entender um pouquinho sobre essa lógica mercantilista e capitalista também dentro do Brasil, ok? Peço que vocês acompanhem. Usem todos os recursos digitais, gente, porque é interessante que você use a tecnologia a seu favor, tá? Você pode diminuir essa aula, eu sei que eu falo um pouco rápido, tá? Você também pode pausar o vídeo, dar print na tela para ler as informações, tá? Que eu coloquei nos slides. Esses slides também estão disponíveis na plataforma Ava, você pode acompanhar, pode ter acesso, então existe todo um recurso digital que com o auxílio da internet vocês podem utilizá-los, ok? Vamos à aula. Então, gente, acompanha na tela, tá? Política econômica dos Estados modernos europeus, tá? Então, existiram 3 políticas econômicas dos Estados modernos, tá? A gente vai observar aí o mercantilismo, tá? O que é mercantilismo, o que o mercantilismo pregou, tá? Vamos entender também o colonialismo, o que foi o colonialismo, qual foi a ideia de ser colônia, tá? E perceber também que o Brasil foi uma grande colônia, tá? De alguns países europeus. A gente vai ver também sobre o monopólio, tá? O que é monopólio, o que significa essa ideia econômica de monopolizar, tá? Então, observem na aula. Vamos lá. Essa próxima imagem que vocês veem, tá? É sobre o mercantilismo, tá? É um conceitozinho bem básico sobre mercantilismo. Então, o mercantilismo também pode ser chamado de capitalismo comercial, tá? Esse capitalismo comercial a gente falou um pouquinho na aula 6 e 7, tá? Estão disponíveis lá na plataforma Ava, tá? Tem vídeo também falando sobre o capitalismo comercial, sobre o mercantilismo, tá? É interessante que vocês acompanhem também por meio dessas aulas anteriores, tá? Então, é a riqueza de uma nação e determinada. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o mercantilismo, tá? Então, eu trouxe um conceitozinho de mercantilismo para vocês, tá? Mercantilismo também pode ser chamado de capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial a gente falou um pouquinho nas aulas 5 e 7, que estão disponíveis na plataforma Ava, vocês podem acompanhar por lá, tá? Podem assistir essa aula em vídeo mais uma vez também, tá? Mas o mercantilismo é a riqueza de uma nação que é determinada pela quantidade de ouro e prata que essa nação conseguir acumular. Então, o mercantilismo é o acúmulo de riquezas, tá? É o acúmulo de ouro e prata. Então, as nações elas estavam querendo cada vez mais buscar um enriquecimento, as nações europeias, é importante frisar, estava cada vez mais querendo buscar um enriquecimento e precisava expandir seus territórios. Porque, vamos lá, você era um europeu, tinha seu território lá na Europa, tá? E já estava um conflito muito grande por busca de metais preciosos dentro da Europa. E os europeus estavam começando a ver que ouro e prata era uma coisa muito difícil de conseguir, porque os reis que conseguiam acumular, porque tinham exércitos, tinham todos os recursos, né, de busca para enriquecer ainda mais, e era muito difícil um comerciante conseguir ouro e prata. Então eles começaram a andar pelos territórios, tá? Conheceram territórios mais para o Oriente, tá? Eles conseguiam extrair riquezas de lá, mas as passagens para o Oriente foram cada vez mais fechadas por outras nações que também faziam comércio. Então você tinha uma passagem para o Oriente, tá? E essa passagem fazia parte de um determinado país ou nação. Então, quando você passava por esse ambiente, a nação podia lhe atacar, podia ter algum saque, então ficava difícil você extrair mercadorias do Oriente. E aí foi que se pensou em trafegar pelos mares, né? Contornar os continentes. E era uma coisa muito difícil, porque as embarcações não ajudavam, tá? Eram embarcações muito diferentes, e o mercantilismo ele precisou passar por algumas etapas, ok? Acompanhe na tela. Aí é uma ideia que eu falei para vocês de mineração, tá? Como era feita essa mineração e como eles extraíam esses metais preciosos, ok? Você vê um homem agachado aí, né? Numa poça de água, né? Num ambiente de escavação. Essa ferramenta que ele está utilizando aí, como se fosse uma bacia de barro,
é para você conseguir jogar a água, né, você fazer um movimento circular e jogar a água ao redor e conseguir achar, né, algumas chamadas pepitas, né, pedacinhos de ouro que você encontra no fundo desses ambientes de água. Tá? Então, a mineração é um trabalho muito minucioso, então era muito difícil você conseguir encontrar ouro e prata, ok? Nessa próxima tela você vê também um recurso, né, de máquinas já usando a tecnologia, né, a técnica com a lógica que vira tecnologia. Então, essa técnica aí já é uma coisa mais moderna de escavação, né? Antes não tinha isso, era o próprio homem que escavava a terra. Então, a tecnologia também vem ajudando nos processos de mineração, ok, gente? Mas vamos entender um pouquinho sobre esse mercantilismo propriamente dito. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai ter uma lógica de buscar outros meios, né, de achar ouro e prata, e aí vão se encontrar novos ambientes, né, novas nações, por meio dessas navegações. Então, a gente vai encontrar ambientes na África, tá? Toda a África ela vai ser totalmente invadida pelos europeus, tá? E é aí que a gente entra na lógica do colonialismo. Observa na tela. O colonialismo, a gente tem umas ideias que a gente observou também nas aulas 5 e 7, tá? Vocês podem acompanhar, podem ver novamente, tá? Ou também, o colonialismo faz parte do capitalismo comercial, tá? A expansão marinha, que a gente acabou de falar, né? A busca por outros caminhos para achar ouro e prata, tá? E depois a conquista de territórios, né? A gente vai ver que, à medida que o homem ele vai avançando com as suas embarcações e achando novos ambientes, ele também conquista novos territórios, tá? Esses territórios conquistados, eles podem agora ser explorados, né, porque o europeu estava cada vez mais aprendendo novas técnicas de mineração, aprendendo novas técnicas de plantação, e ele chegava nesses ambientes, percebiam o solo, né, chegava nos ambientes, começavam a perceber também que dava para praticar uma economia, então ele explorava os territórios, tá? Mas o objetivo principal do mercantilismo, tá? O objetivo principal da ideia mesmo do colonialismo é encontrar metais preciosos, tá? Encontrar ouro e prata, e também explorar todo o território. Ok, gente? Vamos lá. A gente vai ter, por meio desse colonialismo, um processo muito famoso chamado de grandes navegações, tá? A gente falou de grandes navegações, a gente já vem falando sobre grandes navegações, né? Essas grandes navegações, elas aconteceram entre os séculos XV e XVI, iniciaram, né? Entre os séculos XV e XVI, tá? 1401 a 1600. Então, gente, as grandes navegações, a gente pode acompanhar, como vocês veem na tela, a gente vai dividir em dois times para ficar bem dinâmico, tá? A gente vai ter o time dos portugueses e vamos ter também o time dos espanhóis. O time dos portugueses, como vocês acompanham em tela, na parte da legenda, onde fala sobre o que o mapa está dizendo, tá? A gente vai ter aí Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral nos portugueses. E no time dos espanhóis, a gente vai ter aí Cristóvão Colombo e Fernão Magalhães, ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre dois personagens principais de cada time desse aí que a gente dividiu, tá? Vamos entender um pouquinho dos portugueses, o Pedro Álvares Cabral, mas primeiro vamos entender dos espanhóis, o Cristóvão Colombo, ok, gente? Uma coisa que eu tenho de curiosidade para falar sobre as grandes navegações eram as embarcações, né? A gente falou aí do processo, né, que os homens vinham, né, no colonialismo com as suas embarcações, mas como eram essas embarcações? Observe aí na tela, tá? Embarcações no período de expansão colonial. Vocês veem aí as primeiras embarcações que tem como se fossem remos, né? Então, muitos homens, eles remavam aí, utilizando a força braçal mesmo para chegar até um ambiente. Depois, com a evolução das embarcações, com a evolução também da ciência, da técnica, o homem vai começar a perceber os ventos, né? Então, eles começam a criar aí lemes, começam a criar velas, né? A vela vai ser essa cortina, né? Esse pano que vocês estão vendo aí, que fica pendurado na parte de cima, que serve para captar as melhores posições dos ventos. Então, cada vela dessa aí é responsável por guiar uma direção através do vento. Mas a grande sacada que aconteceu no período de expansão colonial, que deu possibilidade de expansão para outros territórios, foram as correntes marinhas, tá? Então, o homem ele descobre
as correntes marinhas e criam lemes, tá? Que são um pedaço de madeira, né? Um grande pedaço de madeira que serve para guiar o barco na parte inferior, tá? Na parte de baixo. Então, o leme, ele vai dar aquela movimentação de vai e vem, tá? E isso vai fazer com que o barco seja guiado por meio das correntes marinhas, tá? Gente, é interessante a gente ver esse negócio de correntes marinhas, né? Porque no centro ali, entre África, tá? E América do Sul, a gente vai ter uma corrente circular, tá? Então o homem ele vai descobrir que existe uma corrente que faz um círculo constante e se ele conseguir pegar uma carona nessa corrente circular, ele consegue ser direcionado para onde ele quer só com a força dessas correntes marinhas. Ok, gente, vamos lá continuar. O primeiro personagem que a gente vai observar vai ser o Cristóvão Colombo, tá? Então acompanha na tela. O Cristóvão Colombo ele vai ser um personagem que vai chegar inicialmente aqui por meio do descobrimento das correntes marinhas. Então, o cara que descobre a corrente marinha, o cara do momento, vai ser aí o Cristóvão Colombo, porque ele vai tentar buscar uma rota para chegar às Índias, tá? Que era aquela parte oriental que eu falei para vocês. Ele vai buscar uma rota para encontrar as Índias, mas ele tem um momento que ele vai se chocar, colidir, tá? Sua embarcação com algumas pedras, tá? E aí ele afasta um pouquinho da direção do que ele ia, tá? E acaba pegando uma corrente marinha e sendo jogado para as Américas. Ok, gente? E aí que ele descobre uma nova terra. Ele passa dias navegando, tá? Com medo, né? Gera todo aquele medo, né? De morrer, aquele medo de ser pegado por uma grande tempestade, ser pego por uma grande tempestade. Mas por meio dessas correntes marinhas, dessa corrente marinha circular, que a gente acabou de falar sobre ela, ele é jogado para as Américas. E aí ele descobre, como você vê aí, tá? Então, a ordem dos reis da Espanha, né, faz com que ele faça outras viagens para as Américas e aí consiga marcar, delimitar um território aí espanhol, ok? Mas, por meio dessa viagem que foi feita aí pelos espanhóis, eles têm a exclusividade, né? Porque agora eles sabem a técnica de chegar às Américas. Então, por meio dessa exclusividade, os espanhóis criam um verdadeiro sistema de monopólio. Gente, o que é um monopólio, né? O monopólio vai ser a exclusividade. Observa na tela. Então, você está vendo aí, tá? Uma balança, né? Com algumas mercadorias e uma outra balança, que a imagem é um pouco cortada, mas é uma balança que está vazia. Quem tem um monopólio detém a quantidade toda de mercadoria, detém um controle, tá? A exclusividade. Então, os espanhóis agora eles têm a exclusividade das mercadorias que vêm da América, tá? Então, isso aí deu margem para um enriquecimento, tá? Para um controle maior, para um monopólio dos espanhóis, ok? Mas qual a relação principal do monopólio? Qual é essa relação monopolista? Observa na tela. Existe uma relação de colônias só podem comprar das metrópoles, tá? Então, quem vivia dentro da colônia só podia comprar objetos, comprar mercadorias, se fosse por meio da metrópole. Então, por exemplo, vamos lá. A gente está aqui em Pernambuco, ok? Vamos supor que Pernambuco ainda fosse colônia aí dos portugueses. Então, a gente só podia comprar mercadorias estrangeiras apenas dos portugueses. Ah, professor, mas os espanhóis também vendiam, os franceses também vendiam. Mas, na relação monopolista, a gente só pode comprar dos portugueses, é lei, tá? Porque os portugueses que foram os primeiros a chegar, e os portugueses eram considerados dono, tá? Desse ambiente aqui que a gente chama hoje de Brasil, ok? Uma outra coisa também, as metrópoles só podem comprar das colônias, tá? Enquanto as colônias da metrópolis, a metrópole também só pode comprar objetos que viessem da colônia. Então, essa relação de exclusividade é que vai configurar uma relação monopolista. Ok, vamos dar seguimento. Gente, um outro personagem também que a gente vai observar nessas viagens que a gente dividiu em dois times, lembram? Do time dos portugueses vai ser o Pedro Álvares Cabral, tá? O Pedro Álvares Cabral, gente, a gente vai dar um destaque para ele, porque quando ele vem para cá com as suas embarcações, são 14 embarcações, gente. Gente, eram embarcações gigantescas, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre a dimensão dessas embarcações,
mas ele vem com 14. Se a gente for observar os espanhóis, se a gente for observar os franceses, tá? Eles vinham com 3, 4 embarcações, e o Pedro Álvares Cabral ele já veio com um investimento altíssimo de Portugal para chegar aqui nas Américas e para realmente extrair o máximo que ele conseguir dessa região que a gente chama hoje de Brasil. Ok? Essa chegada de Pedro Álvares Cabral, a primeira, foi aí em 22 de abril de 1500, tá? Cabral chega já com essas embarcações, já para fazer um comércio, praticando aí a alta do mercantilismo, tá? O mercantilismo aqui ele estava em alta, todo mundo buscando ouro, todo mundo querendo enriquecer, tá? Então, esses novos territórios que estavam sendo conquistados, explorados e buscando ouro, eles vão estar em alta aí nesse período aí de 1500, tá? Uma outra coisa também que a gente vai ver são as embarcações, tá? Observa na tela, gente. Essas embarcações aí, chamados naus, né? Eram embarcações gigantescas, tá? Vocês podem observar que não existiam praticamente nenhum espaço para as pessoas descansarem, né? Só cabiam mercadorias. Olha a quantidade de barris, gente, que tem no fundo dos naus, tá? Olha a quantidade de saca de alguns grãos, né? Olha a quantidade de mercadoria que se cabia nesses naus, tá? Olha o leme. Gente, leme vai ser essa parte de baixo, tá? Onde vai se guiar para as correntes marinhas. Então, vocês estão vendo que os naus, tá? Essas embarcações gigantescas, foi a esquadra que Pedro Álvares Cabral veio para aqui, tá? Para o Brasil, em 1500, e ele veio com 14 embarcações dessas. Imagina a quantidade de mercadorias, tá? Que ele tirou daqui e levou para a colônia, para a metrópole. Então, vocês veem que foi uma estrutura, tá? Montada por Portugal para realmente extrair, para realmente enriquecer, para explorar. Ok, gente? Mas como era a relação quando os portugueses eles chegaram até aqui, tá? Qual era a relação mercantilista, tá? De mercado que os portugueses eles fizeram entre os nativos, né? Aqui no Brasil. Observa na tela, tá? A relação mais famosa que a gente vai ver, tá? Você aprende também isso quando você estuda a história do Brasil, vai ser o escambo, né? Mas o que é o escambo? Era troca, tá, gente? Então, os portugueses eles vinham aqui com alguns objetos metálicos, alguns objetos brilhantes, e isso seduzia os índios, tá? É interessante também a gente falar um pouquinho sobre a Espanha, né? Quando o Cristóvão Colombo ele chega na América, ele começa a observar algum aparato que o nativo tenha brilhante, né? Para ver se era ouro, para ver se era algum metal precioso diferente, tá? Então, eles já chegavam observando, já tinha uma técnica para observar o nativo. Tá? Ele já vinha com a intenção já realmente de extrair alguma coisa de lá. Mas os portugueses, assim que chegaram aqui, o que de mais valor eles observaram foi a madeira, tá? Chamada de pau-brasil. Gente, o pau-brasil é uma madeira muito diversificada, tá? Servia para fazer muitas coisas, móveis, é uma madeira muito resistente, tá? Mas a principal atração do pau-brasil que se descobriu foi a possibilidade de produzir tintas escuras, tá? Como eu falei, como a gente tem uma ideia, tá, do vermelho, o pau-brasil conseguia se fazer essa cor vermelha. E o vermelho era um símbolo de grande status na Europa nesse período aí do mercantilismo. Então, gente, essa relação de troca, essa relação de escambo, foi uma relação inicial dos portugueses aqui nessa região que chamamos de Brasil. Ok? Houve uma extração muito grande, tá, do pau-brasil. Muitos índios, né, como vocês viram na tela anterior, carregavam essas madeiras para os portugueses em troca dessas raridades, né, dessas novidades que estavam chegando de um ambiente diferente. Eu já falei sobre isso aqui entre as aulas 5 e 6, que estão lá disponíveis na plataforma AVA e também estão aqui gravadas no YouTube, né, sobre como os portugueses chegavam, como os europeus chegavam, né, na América. Eles eram personagens totalmente diferentes do cotidiano dos nativos, tá? Os índios, quando observavam aquela figura, né, aquele homem diferente, aquele homem branco, pálido, né, queimado do sol muitas vezes, né, avermelhado, aquele homem com todo aquele aparato de roupa, né, eles se vestiam com muitas peças de roupa, os portugueses,
para eles eram como se fossem alienígenas, né? Pessoas que vinham de outro mundo, né? Quando viam as embarcações, né? As naves, né? Que depois a gente vai ver que tem o nome de navio, né? Esse nome navio vem de nave. Eram verdadeiras embarcações gigantescas, né, gente? Então, os índios observavam aquilo como uma coisa totalmente diferente e de outro mundo, né? Então, isso fazia deles um deus, né? Muitos índios, né? Quando os europeus chegavam, né? Faziam aquele gesto pro ar, como se estivesse recebendo alguma entidade, algum indivíduo de outro mundo, né? Então, e realmente era um indivíduo de outro mundo. Ok, gente? Vamos continuar. Gente, eu tenho umas ideias para a gente falar um pouco sobre o mercantilismo que é interessante, tá? Que eu falei para vocês que o mercantilismo também tem o nome de capitalismo comercial, mas qual o básico da ideia capitalista? Observa na tela, tá? A gente vai ter os fatores, tá, do capitalismo. Propriedade privada, tem que ter a propriedade, né? Tem que ser dono da terra, por exemplo. O ambiente mais próximo de propriedade que a gente vai ver nesse período vai ser a terra, tá, gente? Precisava existir o lucro, tá? A vantagem em cima dessa propriedade, a vantagem que se tinha extraindo algum tipo de recurso, tá? E a acumulação dessas vantagens e dessas propriedades, ok? Então, essa é a ideia básica do capitalismo comercial, tá? Essa é a ideia básica propriamente dita do capitalismo, tá? Só o básico. E que vocês conseguem entender que todas essas vantagens, né? Todos esses fatores, eles foram praticados aqui no descobrimento, né, na colonização, tá? Quando o europeu veio até um outro ambiente que não era dele, tá? Um outro território que não era dele para conquistar, tá? Para colonizar, ok? O início da propriedade privada no Brasil vai ser marcado por esse período, ok? Observa na tela. A gente vai ter aí a ideia mesmo de divisão, tá? Das Seis Marias, né, que a gente vê aí na divisão das capitanias hereditárias, que a gente estudou na aula 5 e 6. Essa divisão faz com que Portugal seja dono dessa terra. Tá? As capitanias hereditárias diziam que as terras nessa parte aqui, que hoje é a região do Brasil, se fosse de Portugal, e a parte mais dentro, mais a oeste, fosse da Espanha. Okay? Então, essa divisão, né, a chegada das Seis Marias, é o início da propriedade privada aqui no Brasil. Okay? Mas o que é a propriedade privada e qual o nome que a gente dá hoje para essa propriedade privada? Tá? Observa na tela mais uma vez. Tá? Os grandes latifúndios, né, as extensões de terra. Então, o latifúndio é a grande quantidade de terra na mão de poucos proprietários. Tá? Bem básico a ideia das Seis Marias. Acompanha comigo aqui agora. Gente, o europeu ele vinha para conquistar outros territórios. Tá? O português ele chegava aqui no Brasil, no território que hoje é o Brasil, e ele recebia uma quantidade imensa de terra. Ó, essas terras aí vai ser sua para você plantar, para você extrair, para você fazer algum tipo de comércio e enriquecer a colônia. Porque, lembrando que no monopólio, o cara que recebia aquela terra, ele só podia vender a metrópole, tá? E ele também só podia fazer comércio na colônia. Então, ele ficava meio limitado. E isso fez com que a propriedade privada aqui na América Latina, né, ou em todos os territórios americanos, fosse uma coisa meio que limitada, ok? É só com a libertação, né, das colônias que a gente vai ver que a propriedade privada vai ter aí uma expansão no mundo. Mas a propriedade privada, a ideia de latifúndio, tá, são grandes extensões de terras aí que estão na mão de poucos proprietários, ok? Vamos lá. Uma outra ideia também de propriedade privada, de latifúndios, vai ser a mão dos empresários. Né? Hoje em dia a gente vai ver aí, como você acompanha nessa tela de agora, os empresários tomando posse, né, de propriedades, tomando posse de terras e chegando com verdadeiros documentos, né, muitas vezes forjados e que se tomam de alguns produtores, de alguns proprietários, porque a propriedade, tá? A terra é uma ideia, né, uma ideia essencial para se ter lucro, tá? E é uma ideia essencial também do fator capitalista que a gente está vendo aí na questão comercial, ok? Eu peço que vocês aí usem os recursos digitais, tá? Observem essa aula quantas vezes puderem e quiserem, tá? Estão disponíveis também alguns slides na plataforma AVA. Peço que vocês continuem estudando. Ok, 7º ano, até uma próxima. Valeu!